Dando continuidade à história, O Escravo, da África para a Senzala, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 13. A Emboscada. Ao chegarem à tardinha na senzala, encontraram Bastião deitado na sua esteira. João se preocupou e quis saber o porquê. O que aconteceu? Estou somente cansado e um pouco ofegante. Resolvi repousar, respondeu o velho escravo. Levantou-se para jantar, alimentou-se pouco, se sentou em frente à fogueira e explicou. Desde ontem não estou me sentindo bem. Tenho pensado tanto no meu passado. Lembrei-me de acontecimentos que eu pensei ter esquecido. Com certeza lembrou-se das chicotadas que recebeu injustamente. Falou Chico. Sim, lembrei-me disso também. E sabe o que eu concluí? Ainda bem que foram injustamente. Se fosse culpado, teriam sido merecidas. Não que tenham sido imerecidas. Tudo tem razão de ser. Aprendi uma lição. Devemos ter muito cuidado para não acusar ninguém sem ter certeza. Ao me recordar daquele flagelo, orei pelo senhor Eleucácio. Talvez um dia ele venha ser chicoteado como ele fez você ser, disse João. Se isso ocorrer, eu espero que ele seja também inocente, desejou Bastião. É difícil, interrompeu Chico. Aquele lá, se receber chicotadas, serão bem merecidas. O mesmo pode-se dizer de mim, afirmou Bastião. Aquele castigo foi injusto, mas terá sido imerecido? Não entendi, disse Nhô. Às vezes, Nhô, fazemos coisas indevidas para as quais as consequências, o retorno, vem mais tarde. Bastião tentou explicar. Você está falando que já bateu em alguém e que naquele dia recebeu o retorno? Nhô queria entender. Isso pode ter ocorrido. Ou talvez eu necessitasse passar pela prova de ser acusado injustamente, sentir dor e perdoar. Bastião suspirou. Só se bateu em alguém em outra vida, como vocês falam, opinou Dito. Mas tem coerência. Se quero saber se sou capaz de perdoar, eu tenho que ser muito ofendido e machucado. Bastião, disse João, se essas chicotadas tiverem sido retorno, eu penso que aprendeu a não magoar e ferir ninguém. Se tiverem sido para você poder afirmar que perdoa, conseguiu. Nas primeiras vezes, falou Bárbara, que eu escutei João falar isso e Bastião concordar, achei ser conversa de doidos, mas agora eu acho que seja verdadeiro. Penso que isso, nosso espírito voltar várias vezes num corpo de carne, é a coisa mais certa que eu já escutei. O importante é que eu estou em paz, e isso para mim é uma bênção, exclamou o velho amigo de todos. Vou deitar, eu estou cansado. Todos queriam ajudá-lo. Filó fez um chá para ele. João perguntou várias vezes como ele estava e dormiram. Quando acordaram, viram que Bastião morrera. Seu corpo físico cansado, desgastado pelo excesso de trabalho, pouca alimentação e pela idade, parou pela falência dos órgãos. Muitos choraram. Honório foi à senzala e ordenou. Vocês irão para a lavoura somente após o almoço. Cuidem do corpo dele e enterrem logo. Tomás atirou o colete do irmão, sua camisa, deixou-o somente com as calças, dividiu seus pertences,
Todos se despediram dele, que continuou deitado em sua esteira. Você fará falta, exclamou Filó chorando. Eu não choro por você, meu amigo, eu choro por mim, pelos meus filhos. Podíamos confiar em você. O que será de nós agora? Ninguém é insubstituível, exclamou Tomasa. Tudo se ajeita. O melhor é viver fazendo o bem, como meu irmão viveu, para que quando morrermos, todos sintam. Se formos pessoas más, ao fazer essa mudança, as pessoas se sentirão aliviadas. Sentiremos a falta dele porque podíamos confiar. Escutar os seus conselhos. Bastião está liberto, e não só do cativeiro, mas do corpo envelhecido. Que o nosso amigo possa ir para a terra da luz, desejou João chorando. Dito e Inhô foram abrir um buraco na área atrás da capela reservada para os escravos. Levaram-no na sua esteira. Genaro ficou na área olhando. Todos os escravos que puderam foram acompanhar o velho amigo até a sua cova. Colocaram-no com cuidado no buraco. E como sempre acontece, dali ele seguiria sozinho na sua viagem, ou com amigos ou com inimigos que conquistara e que haviam feito a mudança antes dele. Parece que Bastião está sorrindo, comentou Filó. Sim, confirmou João. Penso que está nos dando adeus. Quando terminaram de cobrir com terra o buraco, dispersaram. Todos estavam tristes. Almoçaram e voltaram ao trabalho. Por muitas noites, João olhava o lugar onde Bastião dormia e sentia sua falta. Somente sente saudade quem ama. Era o que o meu velho amigo dizia. Pitucho veio à senzala e contou. Ninguém mais visita os senhores. Depois que a sinhá não recebeu bem os parentes dela, eles não voltaram. As filhas do senhor escrevem para o pai e pelo jeito não querem vir à fazenda. Os parentes do senhor, depois que ele assassinou o sobrinho, não falam mais com ele. Tinha na fazenda um escravo, Tomé, que era mais claro. Comentavam que ele era filho de Honório e o capataz lhe dava atenção, cuidava dele. Comprou-o do senhor, deu-lhe a carta de alforria e Tomé ficou como empregado na fazenda. Esse moço era uma boa pessoa, estava sempre ajudando os escravos. Muitos pensavam que Honório também iria embora. Numa das idas à vila em que o capataz foi comprar mantimentos, Dito foi junto e, na volta, contou as novidades. Sentados em volta da fogueira, eu perguntei ao capataz se ele não pensava em ir embora da fazenda como fez o feitor Januário. Ele respondeu, não. Primeiro, o senhor Genaro precisa de mim. Segundo, se o senhorzinho Malvino um dia vier a cuidar de Morro Alto, mandar em tudo, precisará de alguém que tente contê-lo. Eu não posso ir embora e deixar os escravos, os quais muitos são meus amigos, sem ter quem os proteja. O capataz Honório é uma boa pessoa, exclamou João. Comentamos, continuou Dito contando, sobre o senhorzinho Malvino. E o capataz contou, eu não entendo esse garoto. Na semana passada eu fui à Casa Grande dar um recado para o senhor e escutei o senhorzinho conversando com os 4 escravos, os meninos da casa. Ele falou, quando eu crescer mais, se meu pai não morrer, eu mato ele. Sem fazer barulho, afastei-me para não ser visto. Fiquei impressionado com o que o capataz falou, mas nada comentei. Credo! Exclamou Filó. Será que isso acontece? Penso que infelizmente sim, respondeu Inhô. Alguns filhos querem receber a herança e entre esses
Aos que podem pensar que esta está demorando em chegar e desejar assassinar o pai. Conte-nos as novidades da vila. Você disse que eram muitas, pediu Bárbara. O padre morreu, contou Dito. Aquele que vinha aqui no tempo da Sinhá Ana. Ele ficou doente, disseram que por 2 semanas. Esteve acamado e faleceu. Sombra e a empregada, ambos alforriados pelo sacerdote, ficaram na casa cuidando de tudo. 3 meses depois chegou outro vigário. Ele trouxe 4 escravos, se instalou na casa paroquial e colocou Sombra e a velha empregada para fora. Afirmou que não é responsável pelos alforriados, que os 2 libertos que tomassem o seu rumo, fossem para onde quisesse. Os 2 choraram, se desesperaram, não tendo nada, nem família, ficaram sem ter onde morar. Que horror! Exclamou Filó. É obrigação dos senhores, os donos dos escravos, cuidar deles quando velhos, disse Tomasa. Como o senhor Genaro tem cuidado de mim, o fez com Bastião e muitos outros que envelheceram. Alforriados são empregados e esses, quando não conseguem mais trabalhar, são dispensados. E como vivem? João estava surpreso. Muitos passam a morar com os filhos para que os sustentem, explicou Tomasa. São poucos os que conseguem juntar algum dinheiro para a velhice ou comprar uma casa para morar. Quando Sombra, contou Dito, vinha com o padre nos visitar, uma vez nos contou que numa fazenda não longe daqui, o senhor, um tal de coronel, matava os escravos idosos para não ter que sustentá-los. Meu Deus, ó grande mãe! Exclamou João. Por que tanto espanto? Chico riu. Para que servimos? Nós, escravos, servimos para trabalhar. Se não conseguimos mais fazer, não servimos para mais nada. E por que ter que continuar alimentando-nos? Escravos são para dar lucro e não despesas. Pensando assim, alguns senhores podem abreviar suas vidas mandando-os para o céu. Uma vez, contou Nhô, ao ir à vila, vimos 3 negros velhos que receberam suas cartas de alforria e foram expulsos da fazenda que moravam. Esmolavam para se alimentar. É inacreditável! Filó estava indignada. Dito, conte o que aconteceu com Sombra, pediu Tomasa. O capataz Honório lhe deu dinheiro. Sombra estava triste e contou para nós que foi trabalhar com um coveiro. Mora num cômodo no fundo do cemitério. Trabalha a troco de alimento. Coitado! Nós o invejamos por ele ser alforriado. Bárbara apiedou-se. Ele era tão medroso e agora morando perto dos túmulos de mortos? Bem que Bastião dizia que todos têm problemas, lembrou Filó. A velha empregada, continuou Dito contando, foi morar com uma senhora que é muito católica. Foi como empregada. O padre atual é mais novo, magro, alto e tem uma voz possante. O capataz Honório comentou que não foi com a cara dele. Você viu os capitães do mato? Perguntou Chico. Eu vi 3 deles na vila, respondeu Dito. Disseram que os outros tinham ido acompanhar algum senhor em viagem. Escutei na vila que um deles teve uma casa assaltada e que matara sua mulher e 2 filhas. Foi um crime bárbaro. Não descobriram quem foi. A casa dele era um pouco afastada da vila. Falaram que esse capitão do mato chorou muito e sofreu. Ele já deve ter matado muitas pessoas, fez outras pessoas sofrerem. Espero que ele entenda, pelo sofrimento, a dor dos outros, desejou Tomasa. João, aquela noite, demorou a dormir. Grande mãe, sinto que o nosso espírito nasce num corpo de carne e morre muitas vezes. Se isso não ocorrer, a senhora não tem piedade e nem é justa.
Se sofremos para nunca mais fazermos os outros sofrerem, será que eu estou aprendendo a viver no bem? E como sei se aprendi? Terei de provar que assimilei a lição? Espero que eu consiga. Isso é verdadeiro. João escutou uma voz lhe falando baixinho. Primeiro assustou-se, depois se acalmou e reconheceu ser o seu amigo Bastião. Ficou imóvel. Escuto-o, amigo, pensou João. Esta é uma grande verdade. Nosso espírito vai e vem muitas vezes. Que Deus o abençoe. João abriu os olhos, viu somente seus companheiros dormindo. Sorriu e adormeceu tranquilo. Meses depois, ao retornarem à sede após mais um dia de trabalho, ficaram sabendo que era para irem ao pátio, que haveria um castigo. Tomás a contou. Inácio será castigado. Está preso no tronco. Ele roubou a aguardente do senhor. Entrou no depósito da casa e bebeu. O senhor mandou o feitor Amaro lhe dar 10 chicotadas. Inácio não tem ninguém, família, aqui na fazenda. Ele veio para cá comigo, foi comprado na mesma feira. Veio da África, falou João. Foram assistir. Depois das 5 chicotadas, Amaro perguntou se alguém queria receber as outras 5 em seu lugar. João, que ao ver o castigo, se segurara para não chorar, parecia sentir as chibatadas em suas costas e falou: Eu. Todos notaram o sorriso de Amaro. João tirou a camisa e fez como Bastião. Foi para o outro lado do tronco, levantou os braços, segurou as mãos de Inácio. Amaro o chicoteou. Todos notaram que o fez com mais força. Na primeira chicotada, João sentiu arder, doer e instintivamente ia baixar os braços. Inácio segurou forte as suas mãos. Amigo, falou Inácio em tom baixinho, não abaixe os braços. As chicotadas dele são bem piores. A segunda veio com força, mesmo não querendo, João gemeu. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Esperou pela terceira e se contraiu. Parecendo estar gostando do suspense, Amaro demorou mais. O voluntário no castigo concentrou-se, não gemeu mais. Recebeu a terceira. Pensou em Bastião, acalmou-se e as outras 2 vieram com força. Pareciam queimaduras. Amaro contava alto e quando terminou ordenou. Agora leve os 2 para a senzala. João se esforçou para não gemer. Sentia muita dor. O sangue escorria pelas costas. Companheiros ajudaram os 2. Todos estavam calados. João pensou em recusar o auxílio, mas não o fez. Estava tonto e era bom receber ajuda. Inácio havia urinado nas calças. Ninguém comentou. Quando chegaram à senzala, ajudaram-no a se trocar. Tomasa e Filó os estavam esperando. As 2 passaram ervas nos vergões e nos ferimentos nas costas. Deram chá para beberem. Ficaram, como de costume, sem jantar. Bárbara pegou frutas para comerem. Por que você roubou, Inácio? Perguntou Inhô. Desde que eu experimentei aquela bebida, eu sinto muita vontade de bebê-la. Embriagar-me, respondeu Inácio. Não vale a pena, exclamou Dito. Fui chicoteado. Inácio estava chorando. Estou sentindo dor e pior. Sinto por ver João ferido. Também não ficarei mais na sede. Volto para a lavoura. Sempre, comentou Filó, que alguém se oferece para receber parte do castigo.
Normalmente é castigado com menos força, mas desta vez o feitor Amaro exagerou. O feitor Amaro, contou João, desde que cheguei à fazenda, me vigia, me olha de modo estranho. Ele não gosta de mim, talvez porque nunca fui muito esperto. Eu tenho dificuldades para fazer a minha tarefa com rapidez. Cada um tem o seu tempo, falou Tomasa. O importante, João, é você não ficar com raiva dele. Se ele não gosta de você e você alimenta o mesmo sentimento por ele, estará nele e em você essa energia ruim. Se você passar a gostar dele, seu sentimento bom é capaz de anular o negativo dele. As mulheres refizeram os curativos e todos foram dormir para driblar a fome. Foram trabalhar no dia seguinte. Companheiros ajudaram os dois para poupá-los. Amaro olhou para João e sorriu cínico. O escravo retribuiu o olhar de forma tranquila. O feitor parou de sorrir e se afastou. À noite, Tomasa e Filó passaram ervas nos ferimentos dos dois. João falou para Inácio: Amigo, nunca mais faça isso. Não é certo roubar. Esqueça essa bebida. Pelo que me contaram, ela provoca muitas desgraças em pessoas que se viciam. Eu bebi anteriormente por 2 vezes. Essa foi a terceira, confessou Inácio. Você tem razão. Aguardente, se não souber beber, ela toma conta de você. Entendi isso esperando preso no tronco o castigo. É horrível ficar ali esperando. Naquelas horas que passei com os braços erguidos, eu concluí que já sofri por essa bebida e que eu deveria superar esse desejo. Prometi a mim mesmo nunca mais tomá-la. E Tomasa falou: Agora, trabalhando na lavoura, não terá oportunidade de estar perto da casa grande. Porém, Inácio, se você um dia tiver a oportunidade de tomar essa bebida e não o fizer, estará vencendo a sua vontade. Os escravos distraíram-se com outro assunto e ficaram Tomasa, Inácio e João conversando. Tenho pensado que é bem melhor apanhar do que bater, exclamou João. Eu recebi um castigo que penso ser merecido. Inácio suspirou. Todos nós estamos cansados de saber que não podemos roubar e eu roubei. Não sinto ser ladrão, eu senti vontade de beber. Por Deus, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero ser chicoteado de novo e nem quero bater. Eu não queria estar no lugar do feitor. Tudo tem consequências, opinou Tomasa. Você fez algo que não devia, teve o retorno do seu ato errado e recebeu o castigo. Voltou a ser obrigada a executar uma tarefa mais árdua. Se tudo tem consequências, então é preferível você sofrer do que cometer uma má ação, concluiu João. E Tomasa desejou: Tomara que aprendamos a não vir mais ser causa de outros sofrerem por nossas atitudes. O que sentimos agora? Além das chicotadas, fome, frio, temos sido privados de muitas coisas. Eu tenho pensado que podemos passar por muitos problemas e dificuldades para tentar compreender a vida. Sofrer maldade sem nos revoltar é sinal de que estamos despertando para um entendimento, absorvendo as lições de amor. Aproveitando que todos estavam na senzala se preparando para dormir, João falou aos companheiros. Pensei que poderia agir como bastião. Sinto, agora que estou machucado, que não. Terei de me esforçar muito para aprender a ajudar. Vamos agir corretamente, obedecer às ordens, pois não temos mais o nosso velho amigo para nos defender. João percebeu que muitos líderes são natos e na senzala, Dito e Inhô passaram a impor respeito, mas ele também. Os três defendiam os mais fracos e os jovens.
Ensinavam a trabalhar, a conviver na senzala, pacificavam e aconselhavam. Malvino já estava com 13 anos. Logo completaria 14. Ele gostava da fazenda e estava aprendendo com o pai a administrá-la. Ainda gostava de brincar, galopar a cavalo e apostar corridas em quem sempre ganhava. Ultimamente, ele e os outros 3 ou 4 escravos que estavam sempre com ele saíam a cavalo disparados pelos campos. A fazenda Morro Alto, a sede, não ficava no centro da propriedade. A casa era voltada para o sul e nessa direção estava a maioria das lavouras. Atrás da sede havia pastos, uma pequena lavoura de café e uma grande área de terra onde estava uma mata e fazia divisa com as propriedades dos outros membros da família do senhor. A leste, de Leucácio. A oeste e norte, do irmão de Genaro que falecera e que foi dividido entre os 3 filhos. Houve brigas e até um deles fora ferido numa emboscada. Genaro ignorou, não quis saber de brigas de família. Dito passou a trabalhar na sede e foi ele que, galopando, foi à lavoura de café e gritou: Feitor Amaro, é para o senhor voltar com todos para a sede. Aconteceu uma emboscada. Mataram o senhorzinho Malvino e os escravos que estavam com ele. Vou avisar os que estavam na lavoura de arroz. Dito voltou a galopar. Não esperou para responder às muitas perguntas que lhe fizeram. Como isso ocorreu? Estamos sendo atacados? A fazenda está sendo invadida? Vocês ouviram, gritou Amaro. Organizem-se para voltar à sede. Vamos rápido! Quando chegaram à sede, viram os companheiros que já estavam lá. Assustados, uns andavam pelos pátios sem saber o que fazer. Outros, os vendo chegar, foram contar a novidade. Souberam que o senhorzinho Malvino e os 4 escravos meninos foram apostar corrida. Saíram a cavalo, foram ao pasto. Dito viu 2 dos cavalos que os jovens montavam retornarem à sede sem os seus montadores. Assustado, gritou pelo senhor, que também se assustou. Genaro, 2 empregados e Honório montaram nos cavalos e foram para onde os jovens tinham ido. Encontraram-nos mortos. Foram assassinados a tiros. Um deles, um escravo, agonizava e disse para Honório: brancos. Foram brancos, e morreu. Genaro gritou desesperado com o filho nos braços. Chegaram mais empregados e escravos. Honório e os 2 empregados procuraram para ver se viam alguém que pudesse ter assassinado os garotos. E não encontraram ninguém. Voltaram todos para a casa grande. As mães dos meninos choravam. E assim, parecia louca, agitava e puxava os seus cabelos. O capataz passou a organizar tudo. Um falava, outro interrompia. Assustados, queriam dar e ouvir as notícias. Honório reuniu os escravos no pátio, sem descer do cavalo, ordenou: a situação está complicada, que vocês não nos causem problemas. Se isso ocorrer, nem castigo terá, atiro para matar. Fiquem atentos, vou precisar de todos. Escalarei alguns para me ajudar. Os outros podem ficar pelos pátios ou ir para a senzala. Falando rápido, Honório deu ordens para alguns escravos irem às fazendas vizinhas dar a notícia. Pedir ajuda para obter informações sobre quem seriam esses assassinos e avisar que o enterro de Malvino seria no outro dia pela manhã. Colocou de guarda outros escravos. João ficou escalado para ficar vigiando à frente do pomar. Rápidos todos foram cumprir as ordens. De onde estavam, João viu os jardins, a capela e uma ala da casa grande. Viu as mães escravas chorarem, os pais também. Os 4 jovenzinhos seriam enterrados à tardinha, isso para não ser junto com o Malvino.
Uma das mães com o outro filho, abraçados, chorando muito, aproximaram-se de onde João estava. O mocinho falou: Mãe, este é João, que recebeu a metade do castigo no lugar do Inácio. Talvez você possa me ajudar, disse a mulher olhando para João. Meu filho, que morreu, me contou algo há 2 dias. Eu não prestei muita atenção. Eu escutei, não respondi. Ela parou de falar. O filho interferiu. Meu irmão disse à minha mãe que um homem conversou com ele no pasto e pediu para levar o senhorzinho até lá, no local onde estão as 3 árvores que formam um triângulo, que ele somente iria vê-lo e que lhe daria por esse favor um punhal. Pensei que era brincadeira, contou a mãe. Eu estava atarefada e foi somente agora que eu me lembrei e entendi a gravidade do que ele me contou. Eles devem, o senhorzinho e os meninos escravos, ter combinado de ir lá, apostando corrida. Penso, foi sugestão do meu filho. Deveria ter contado ao senhor ou ao capataz? O que eu faço agora? Por favor, pediu João, não falem disso a mais ninguém. Não se desespere pensando no que poderia ter feito. Não deu atenção, primeiro porque estava com muitas tarefas para fazer, com certeza com muitos problemas. Segundo, crianças e jovens falam muito e normalmente coisas sem importância. Agora o que devem fazer é guardar isso como segredo. Se falar depois dessa tragédia, o senhor, penso mais que será assim, mandará castigá-los. Eu não quero isso. Eu perdi um filho, exclamou a mãe chorosa. Você não perdeu nada, falou João. O seu filho simplesmente foi morar noutro lugar, viver diferente, está liberto. Meu irmão sofria muito, contou o jovem. Sendo companheiro do senhorzinho, estava sempre machucado, ele e os outros 3 que morreram. Se me pedem uma opinião, aconselho-os a não contar a mais ninguém, insistiu João. Somente nós 3 sabemos, falou o jovem. Você tem razão, podemos ser condenados como culpados e o castigo será com certeza severo. O que aconteceu não tem como mudar. A senhora teve um filho morto e está sofrendo, e se falar, pode lhe acontecer coisas piores. João preocupou-se. Não vamos falar, mamãe, determinou o filho. O capataz Honório está se aproximando. Suba nessa árvore e olhe para todos os lados, pediu João. O garoto rápido subiu e falou. Nhô está voltando. Vejo-o galopando na estrada. Honório parou o cavalo perto de João, escutou o mocinho e perguntou. Tem certeza de que é Nhô? Tenho sim. Estou vendo, afirmou o jovem. Vou me encontrar com ele. Honório se afastou. O mocinho desceu da árvore. João o aconselhou. O capataz não perguntou o que estão fazendo aqui. E se ele perguntar, digam que vieram ver se tinha flores no canto do pomar. Não comentem nada do que conversamos. Eu juro 3 vezes, prometeu o mocinho levando a mão direita aos lábios. Juro por Deus, afirmou a mulher. Eu não falo, determinou João. Agora vão, despeçam-se do seu filho, abençoe-o e peça a Deus para que ele vá para um lugar muito bom. Mãe e filho afastaram-se e João continuou atento. De onde estava mais tarde, viu os enterros dos adolescentes escravos. Escutou o choro da sinhá que às vezes gritava. Genaro a colocou num quarto e à noite a deixou trancada. João foi dormir tarde da noite, descansou poucas horas, voltou para o seu posto para vigiar, ficando no lugar de um outro. Pela manhã, vieram à fazenda alguns parentes e vizinhos. Genaro marcou o enterro para antes do almoço. Todos os escravos ficaram no pátio em frente à capela.
Etelvina não foi. As sinhazinhas estavam tristes e assustadas. Depois do enterro, as visitas foram embora. Genaro deu ordens para Honório para que ele organizasse todas as tarefas. E ele reuniu os escravos na frente da senzala e falou: Por 3 dias farão somente o trabalho essencial. O feitor Amaro estará atento a vocês. Continuarão a vigiar a fazenda. Vou dar a alguns guardas um sino. Este deverá ser tocado se o vigilante vir algo suspeito. O que vem a ser algo suspeito? Perguntou o crioulo. Pessoas que não conheçam, que estejam espionando a fazenda. Qualquer coisa que esteja no lugar que não de costume estar, respondeu Honório. Todos passaram a ficar atentos. O capataz foi com 2 empregados e 3 escravos procurar pistas. Procuraram por todo o pasto se havia pegadas, olharam nas divisas, não encontraram nada. À noite os escravos conversaram. Amanhã voltaremos ao trabalho, falou o crioulo. A novidade é que iremos um pouco mais tarde e voltaremos mais cedo. Nesta época do ano não temos muito trabalho. Senti muita pena das escravas mães sofrerem com a perda dos filhos. Filó estava penalizada. A Sinhá continua presa no quarto, contou Dinha. Isaura leva alimentos, ela grita, chora, joga as coisas na parede. Parece que já quebrou tudo que podia ser quebrado no quarto. Os meninos escravos sinto que estão bem. E o senhorzinho como estará? Bárbara queria saber. Para mim, comentou Filó, o senhorzinho Malvino era uma pessoa que queria muito ser dono, mandar e ser obedecido. Ao ser morto, viu ser interrompido seu desejo. Talvez ele tenha sentido a morte do seu corpo. Preocupei-me tanto que senti aflição e medo de meus filhos terem-no como senhor. Tomasa me aconselhou, não se preocupe assim com o futuro, bastam as preocupações do presente. E tudo mudou. Tenho me perguntado, terá sido para melhor ou para pior? Quem será o nosso dono depois da morte do senhor Genaro? É melhor se preocupar realmente com o presente, aconselhou Dito. Poderemos ser atacados, haver outra emboscada e morrerem muitos de nós. Para mim, opinou, essa emboscada foi planejada e os assassinos deviam estar vigiando a fazenda. Ninguém vai muito ao pasto. Eles devem ter ficado por lá escondidos. Só que, falou Nhô, fui com o capataz, olhamos tudo, principalmente onde aconteceu o massacre, e não vimos sinais de que indicasse que por ali estivesse acampado alguém. Vimos somente rastro de 2 cavalos que desceram pelo riacho, pararam na outra margem e os assassinos tentaram, com certeza, apagar os seus rastros. Os assassinos deveriam saber, ou o mandante, que o senhorzinho ia muito a cavalo para aqueles lados, concluiu Dito. Seriam 2 pessoas ou mais? Perguntou o crioulo. Poderiam ser 4 e virem montado 2 em cada animal? Se isso ocorreu, não vieram de longe, opinou Chico. Um dos meninos escravos falou, ao morrer, que os assassinos eram brancos, lembrou Filó. Foi uma emboscada bem preparada e elaborada, afirmou Dito. Talvez eles estivessem ali para matar quem aparecesse. Poderia ser o senhor, empregados e escravos. Será que foi coincidência ter sido o senhorzinho? Indagou Filó. Comentaram por horas sobre o que poderia ter acontecido ou o que poderia ocorrer. Haveria outras emboscadas? Não chegaram a nenhuma conclusão. João ficou escutando e não falou nada, mas pensou. A emboscada foi para o senhorzinho. Tomara que a mãe e o irmão do garoto que levou o filho do senhor Genaro para o local não falem nada. Depois, deitado em sua esteira, João continuou pensando. A morte do corpo pode trazer surpresas para muitas pessoas. Penso que, para os garotos escravos,
tenha sido a libertação. Para o senhorzinho, como será que foi? Talvez ele tenha ficado muito decepcionado. Penso que queria muito ser senhor, ter poderes, mandar. Talvez tenha se aborrecido e fique até revoltado. Mas com certeza para o seu espírito foi melhor. Se já cometia atos cruéis, com certeza adulto cometeria muito mais. Maldades enlodam o espírito, e para tirar esse lodo são necessárias muitas lágrimas de dor. Porém, somente vencemos as nossas más tendências e vícios quando temos oportunidade de desfrutar deles e os recusamos. Inácio somente poderá afirmar que não irá se embriagar se puder tomar aguardente e não a beber. Para quem comete atos de crueldade, a prova é ter a oportunidade e não cometê-los. E eu, de não precisar trabalhar e me dedicar com carinho ao trabalho. Se isso ocorrer, poderei afirmar: realmente gosto de trabalhar. Demorou a dormir. Capítulo 14. Uma importante mudança. Nos dias seguintes, continuaram vigiando a fazenda, além de trabalhar. Honório organizou os turnos e foi à vila com 2 empregados e 3 escravos. Nhô o acompanhou e 5 dias depois, ao voltar, contou as novidades. O capataz Honório entregou as cartas do senhor para as filhas dele e para os parentes da sinhá. Na vila, ele conversou muito, ofereceu recompensa para quem dera alguma pista sobre os assassinos. Ninguém por lá viu estranhos, não deram informações. O capataz foi saber como está a família da finada sinhá Serafina. O pai está muito doente, estão pobres e parece que eles não pensam em se vingar. Para muitas pessoas, opinou o crioulo, o dinheiro compra tudo. No caso, lealdade. Se alguém souber de algo para receber a recompensa, virá aqui falar. Todos estavam preocupados, prestavam atenção, estavam realmente atentos. No domingo, João foi deitar embaixo da árvore. Uma vez aconselhei Bastião a dizer ao proprietário da fazenda o que ele pensava. Estou com vontade de falar com o senhor Genaro. Se estou com vontade é porque devo fazê-lo. O que poderá me acontecer? Ir para o tronco? Ficar preso no cômodo? Dias sem comer? Se for castigada, a dor passará. E se eu não falar, minha inquietação passará? Eu vou conversar com ele. Levantou-se e, andando devagar, rumou para a casa grande. Viu Genaro sozinho, sentado numa cadeira na área. Aproximou-se e perguntou em tom baixo: Boa tarde, senhor. Posso lhe dizer uma coisa? Genaro levantou a cabeça e o encarou. João tremeu, porém firme em seu propósito, abaixou a cabeça. Quer falar comigo, preto? Perguntou Genaro. Sim, senhor, é rápido, respondeu João. Pois fale. Fomos vítimas de uma maldade. Se o senhor responder com outra maldade, com certeza receberá mais uma. E quando irá parar? Genaro o encarou de novo e João continuou. Lembra o senhor que tem 2 filhas que estão ficando mocinhas. Como poderá protegê-las numa briga? Pense nelas. Preto, por que fala isso? No que pensa? Genaro ficou curioso. O senhor poderá descobrir quem foi ou foram os assassinos. Haverá um mandante? Irá lá matar alguém para depois ele vir aqui assassinar outro mais? E o que sugere, preto? Genaro estava sério. Que somente nos defendamos, vigiando e nos precavendo. Para lidar com as pessoas más, tem que se pensar como elas. Será que esse sangue derramado não é o suficiente?
Com certeza o senhor me castigará, pensou João. Você esteve vigiando. Acha que podemos ser atacados? Responda, Preto, eu estou ordenando. Penso que não, respondeu João, a não ser que o senhor ataque. Se fizer isso, muitos do outro lado morrerão, e se formos atacados, com certeza muitos aqui na fazenda falecerão. Eu temo pelas sinhazinhas. Talvez isso pare, falou Genaro baixinho, como se estivesse pensando. Matei um filho dele, e ele o meu. Esse preto tem razão, não precisa ter mais mortes. Ah, Serafina, por que me traiu? Posso ir, senhor? Perguntou João. Pode. João virou e deu uns passos. Parou ao escutar Genaro. Como você se chama? João. Foi você que recebeu a metade do castigo de Inácio? Genaro quis saber. Sim, senhor. Quero você trabalhando na sede. Vou dar a ordem para Honório. Pode ir. João ficou contente, não só porque trabalharia na sede, mas porque falara o que sentia para Genaro. Entendeu que aquele que recebia metade do castigo do outro era, de certa forma, respeitado. À noite, Honório entrou na senzala e comunicou. O senhor ordenou que João passe a trabalhar na sede. Não irá mais para a lavoura. Ao ser indagado o porquê, disse que talvez fosse por estar velho. No outro dia cedo, viu seus companheiros irem para as plantações e foi para a sede com Inhô e Dito. Os dois, há tempos, trabalhavam na sede. Honório explicou a sua nova tarefa. Irá carpir o jardim, buscar água quando lhe pedirem, consertará a estrada e aprenderá a tratar dos animais. Fique sempre atento. Grite se vir algo estranho ou alguém pela fazenda que não conhece. João gostou da sua nova tarefa. Almoçava na senzala, comia melhor e quente. Fazia com atenção o seu trabalho e com capricho. Sentia dores nas costas carpindo, mas não se queixava, somente dizia a Tomasa, que lhe dava chás e emplastos de ervas para passar. Na nova tarefa, passou a participar mais da vida dos senhores. Etelvina, como as escravas diziam, perdera o juízo, enlouquecera, ficara enferma, não saía mais do quarto. Genara a colocou num cômodo do lado direito da casa, perto da cozinha, e mandou pôr grades de madeira nas janelas, e ela ficou trancada lá. Levavam alimentos 3 vezes por dia e ela comia, porém normalmente jogava os restos de alimentos nas paredes. Quebrou tudo o que podia. Batia violentamente nas escravas. 2 vezes por semana, Tomasa fazia um chá de erva bem forte para acalmá-la. Etelvina ficava sonolenta. Entravam no quarto 5 escravas. Tomasa e outra cuidavam dela, limpavam-na, trocavam suas roupas, davam alimentos em sua boca. As outras mulheres rapidamente limpavam o quarto. Às vezes Genaro ia olhá-la, ou as filhas, que ao verem a mãe daquele jeito choravam. A senhora da casa tinha crises, gritava e falava com o filho. Será que assim a vê o filho? João perguntou a Tomasa. Penso que não, respondeu a velha escrava. Penso que a sinhá, por ser tão rancorosa, não ter piedade, fez de si uma pessoa propensa a ser enferma. Quando o filho morreu, surtou. Não havendo tratamento, está assim, doente. As sinhazinhas saíam um pouco da casa grande. Genaro temia que elas pudessem sofrer um atentado. Quando tudo voltou ao normal para alívio de todos, Genaro decidiu dispensar os 2 capitães do mato que estavam na fazenda e resolveu não contratar mais nenhum pistoleiro. Os vigias seriam alguns escravos e empregados. Decidiu também não investigar mais. Isso é bom.
João ficou aliviado. Com certeza o senhor não quer brigas. Com a morte do irmão de Genaro, que era proprietário da fazenda que fazia divisa ao norte, os 3 herdeiros, após brigarem, dividiram a fazenda. Albino, um dos sobrinhos, ficou com as terras da divisa, tornando-se vizinho, e Genaro escreveu convidando-o para ir à fazenda. Albino foi com seus 2 filhos mocinhos. A visita foi agradável. João recebeu ordens para ficar perto da área da casa e ficar atento. Era para carpir em volta da mureta. Escutou o tio e o sobrinho conversarem. Titio, vou à fazenda do tio Eleucácio e farei o que me pede. Vou dizer que o senhor desistiu de procurar os assassinos que causaram as mortes. Tentarei saber se ele tem algo a ver com esses assassinatos. Ouviu de Albino 7 dias depois. Tio Genaro, fui bem recebido na fazenda do tio Eleucácio e contei a ele o que combinamos. Titio ouviu calado e comentou. Melhor, temia que Genaro pensasse que eu tivesse algo a ver com aquelas mortes. Não tenho. Não sei quem foi. Pensei somente que se ele matou meu filho, alguém matou o dele. Genaro agradeceu ao sobrinho e passou a recebê-lo na fazenda, assim como passou a ir à casa dele. João, numa tarde, ao limpar a área, ouviu-o comentar. Albino mora numa casa pequena. A sede ficou para o seu outro irmão. Esse meu sobrinho é trabalhador e está ensinando os seus 2 filhos a trabalharem. Genaro contratou uma professora da vila para dar aulas de etiquetas para as filhas. Honório foi buscá-la e ela veio com uma filha mocinha da idade das garotas e com o marido. Isaura comentou. Essa senhora ensinará às sinhazinhas o que a mãe delas deveria ensinar. João muitas vezes viu as jovenzinhas pelo pomar, no jardim, e ficarem na área conversando. As 3 jovens tornaram-se amigas e eram sempre vigiadas por 2 empregados e pelas escravas da casa. Numa tarde, as garotas decidiram andar a cavalo. Um empregado trouxe 3 animais dóceis. Quando a garota visitante montou o cavalo, empinou. João, que estava perto, pulou, pegou-o pelo cabresco, segurou e o cavalo empinou novamente, levantando-o. O empregado conseguiu tirar a mocinha do arreio e o animal jogou João no chão. As sinhazinhas gritaram e vieram correndo escravos, empregados e Genaro. Anastácia contou ao pai o que acontecera. João, você se machucou? Perguntou Genaro. Ele levantou devagar. Não quebrei nada. Tive somente uns cortes, respondeu João. Meninas, vão para casa, ordenou o proprietário da fazenda. Dito, recolha os animais. João, vá para a senzala. Pedirei para Tomasa lhe fazer curativos. Está dispensado do trabalho por 5 dias. Um escravo ajudou João a ir para a senzala, e Tomasa limpou seus ferimentos. 3 dias depois, sentindo-se bem, voltou ao trabalho. À tarde, Chico ironizou. João, seu bobão, se podia, por ordem do senhor, ficar mais 2 dias descansando, por que foi trabalhar? João não respondeu, mas se alegrou intimamente. Se eu estou bem, quis trabalhar. Penso que não faço mais por obrigação, mas por gostar. Dias depois, João carpia a estrada e estava distraído quando escutou. O que carrega, preto moleque? Primeiro pensou que o feitor Macedo falava com ele. Levantou a cabeça e viu que era um jovem, que, assustado e com medo, não respondera. O feitor levantou o chicote e com força bateu no mocinho. João instintivamente protegeu o garoto com seu corpo
e sentiu a segunda chicotada, a terceira e a quarta. Saia da frente, preto velho, saia! Gritou o feitor. Pare, pare! João escutou vozes femininas, olhou e viu as duas sinhazinhas e a filha da professora virem correndo pedir para o feitor parar. Com os gritos das garotas, empregados, escravos e Genaro vieram apressados. Não bata mais neles, feitor, ordenou Anastácia. João ainda estava na frente do mocinho. O que aconteceu aqui? Genaro perguntou e olhou para o garoto. O menino não conseguia falar. Fale você, João, mandou Genaro. Estava aqui trabalhando quando o feitor começou a chicotear Joanito e eu entrei na frente. Eu não sei de mais nada. Papai, por favor, posso explicar? Pediu Marcila. Fale, Genaro permitiu. Joanito não fez nada de errado. Estávamos conversando nós três no pomar. O capataz ordenou que Joanito subisse na laranjeira e colhesse frutas para nós. Ele contou que nasceu um porquinho com um calombo na testa parecendo um chifre e que tinha uma orelha maior do que a outra. Pedimos para ele ir buscar o leitão para vermos. Esperaríamos na área. João olhou para Joanito e todos também o fizeram. Protegido em seus braços estava o leitãozinho. Minha filha, falou Genaro, você deveria primeiro ter falado com Honório, e ele que deveria ter ordenado a Joanito buscar o leitão. Desculpe, papai. Dito, ordenou Genaro. Pegue o leitão e acompanhe as sinhazinhas até a área. Deixe que elas vejam o animalzinho, depois o leve de volta ao chiqueiro. Nhô, acompanhe João e Joanito à senzala, que Tomasa cuide deles e fique 3 dias de folga. Macedo, me espere no escritório, irei falar com você. Foram para a senzala. A ponta do chicote atingira a face esquerda de Joanito, que sangrava. Ele estava de camisa de tecido fino e as suas costas também sangravam. João estava de colete e não se machucou muito. Por que você não respondeu quando o feitor perguntou? João quis saber. Joanito, sempre que está nervoso você gagueja, explicou Nhô. Tomasa foi e limpou o ferimento. Joanito chorou e gaguejou, lamentando. Não pensei que, ao fazer o que as sinhazinhas pediram, fosse ser chicoteado. Queria tanto ter mostrado para elas o leitãozinho. Foi injusto. Naquela noite comentaram o assunto, e Dito contou. O senhor Genaro chamou a atenção do feitor Macedo. Ele não gostou, e o senhor o despediu. Graças a Deus, esse feitor recém-contratado, que me pareceu gostar de usar o chicote, amanhã cedo irá embora. João resolveu no outro dia ficar na senzala. Não era tanto pelos vergões, mas porque queria ficar sozinho. Joanito foi pescar. Ele se esqueceu da injustiça e quis aproveitar os 3 dias de folga. Sentindo-se bem, João voltou ao trabalho no segundo dia. Foi carpir os caminhos do jardim. Genaro chamou. Ele estava na área da casa. O escravo aproximou-se. Não era para voltar depois de amanhã? Perguntou Genaro. Era, sim, senhor, respondeu João. Preferi voltar. Não gosto de ficar sozinho na senzala e descobri que eu gosto de trabalhar, pois o tempo passa rápido. Você não hesitou em pular na frente do cavalo para evitar que a filha da professora caísse, e em ficar na frente do menino e receber as chicotadas. Por que você fez isso? Gosta dos seus senhores? Estou aprendendo a amar a todos. Defenderia-nos? Genaro quis saber. Sim, senhor. Penso e quero defender todos.
Quero você próximo à casa. Vou falar com Honório. Você veio da África, não foi? Vim sim, senhor, respondeu João. De uma aldeia muito longe. Nem sabia que lá se chamava África. Fui preso, vi amigos, parentes e minha esposa serem mortos. Deixei 2 filhinhas, que foram para a aldeia da minha sogra. Como você sabe? Genaro se interessou. Estava sendo amarrado quando a minha sogra falou para que eu escutasse que ia levar as meninas com ela. Genaro prestava atenção e João contou o que acontecera. Falou da viagem, onde foi negociado, sua vida na fazenda e terminou. Senhor, faça as pazes com o seu filho. Escreva para ele enquanto pode. Reúna sua família. Eu nem posso escrever. Lá não tem endereço como aqui. A aldeia da montanha é de difícil acesso. Eu não sei escrever. Nem eles, e ainda falam outro idioma. Suas filhas devem estar moças, comentou Genaro. Sim, senhor, são adultas. Devem ter filhos, João suspirou. Esse preto tem razão, falou Genaro para si mesmo. Tenho saudades de Leôncio. Sei dele pelas minhas filhas. Vou escrever uma carta a ele propondo a paz. João se afastou devagar. Não queria ser indiscreto. Genaro não falava mais com ele, mas consigo mesmo. À noite, Honório deu a ordem. O senhor Genaro quer que você, João, trabalhe perto da casa grande, irá carpir em volta da casa e que fique sempre atento a tudo. O trabalho de João tornou-se bem mais ameno. Ficava a maior parte do dia na sombra. Ele entendeu que Genaro confiava nele e que defenderia qualquer um da casa grande. Numa tarde, João estava limpando as cadeiras da área quando se aproximou dele a escrava-mãe, que tempos atrás fora procurá-lo junto com seu filho mais velho, para lhe pedir orientação. Ela simplesmente falou: Obrigada. João sorriu e os dois se olharam. Naquele momento entenderam que guardar segredo fora a atitude certa. João se sentia velho, passou a ter dificuldades para enxergar detalhes e sentia muitas dores pelo corpo, principalmente nas costas. Ele escutava muitos gritos de Etelvina. Um dia a viu, a janela estava aberta. As escravas limpavam o quarto e ela estava sentada numa poltrona, magra, cabelos brancos e ralos. Parecia alheia, olhava tudo com indiferença. João se apiedou. A professora foi embora e Albino passou a vir com frequência com os 2 filhos à fazenda. Os 4 jovens conversavam muito, se entendiam, sentavam-se nas cadeiras da sala, ficavam na área e às vezes caminhavam pelo jardim. Genaro tornou-se amante de uma escrava, Luzia, e a colocou para morar sozinha numa casinha. Era ela mãe de 3 moços e não estava mais na idade de procriar. João concluiu que o seu dono fizera isso para não correr o risco de ter filhos mestiços. Ele deu à escrava uma carta de alforria. Ela somente fazia o serviço de sua casa e ele colocou os filhos dela em trabalhos mais leves na sede. Chegou mais um Natal. Pitucho disse que o ano novo seria 1823. Faz 23 anos que eu estou aqui na fazenda, exclamou João. As festas foram agradáveis. Chico reclamou. A carne que nos serviram estava sem tempero. Ele sentou-se perto de João. Chico, faz 23 anos que o conheço. E você, nesse tempo, só reclama. Nhô, que ouviu a conversa, sentou-se perto deles e opinou. É verdade. Você, desde que veio para a senzala, reclama. Delatou, foi causa de discussão
Está sempre mal-humorado e não tomou nenhuma providência em relação a isso. O que você queria que eu fizesse? Chico perguntou em tom agressivo. Fugisse para ser capturado, chicoteado e não ter ninguém para dividir comigo o castigo? Quando, respondeu Inho, não estamos gostando de um período em que vivemos, pelos múltiplos problemas devemos tentar solucioná-los, ou se não tivermos como, pelo menos não piorá-los. Eu aceitei a forma que eu vivo. Também não sei como é viver de maneira diferente. Não sabe como é a vida dos senhores? Não vê como eles vivem? Perguntou Chico. Pouco sei sobre como eles vivem, respondeu Inho, mas eu sei que tem problemas. A vida não é somente trabalhar menos e comer melhor. Existem muitas outras coisas. Penso que seria bom não ser escravo, ter tido uma companheira, amar e ter filhos. Se isso ocorresse, com certeza, eu teria também momentos difíceis, porque todos nós morremos. Crianças, escravos e pessoas livres, todos adoecem e nada dura sem trabalho. Por que não tentou fugir? Porque não tinha planos e fez bem. Não é fácil encontrar um quilombo. E a vida lá também é difícil. Sua vida poderia sim ter sido mais fácil se você não invejasse. A inveja é um sentimento ruim de comparação e normalmente comparações são extremamente desagradáveis. Por que ele e não eu? Recebi isso e o outro muito mais. Aquele é assim e eu não. Isso só lhe fez mal e o tornou antipático. Chico, aconselhou João, pense no que Inho lhe falou. Você também está velho e continua na lavoura. Se temos de passar por dificuldades, é melhor seguir caminhando. Driblamos a dor se encararmos sorrindo. Mas se preferir passar por elas lamentando, é como caminhar de joelhos. Tudo se torna mais difícil e piora se nos arrastarmos pelo chão. Inho completou. Se compararmos as pessoas aqui na senzala, podemos dizer que Bastião caminhou com passos seguros, tentando ajudar os outros a caminhar. É o que nós três, João, Dito e eu, estamos tentando fazer. Outros estão andando ajoelhados porque não aguentam o peso dos tropeços da vida. E você, Chico, consegue entender como está caminhando? Eu penso que me arrasto e tento derrubar alguns para que se arrastem também. Chico lamentou. Você tem ainda tempo. Mude, pediu Inho. Seja amigo, tente ajudar. Quando ajudamos os outros a se levantarem, temos primeiro de ficar de pé, concluiu João. Eu vou tentar, afirmou Chico. Calaram-se. Viram um jovem recém-chegado à senzala tentar fazer a sua esteira. Chico levantou-se e se ofereceu. Não é assim que se trança. Eu vou lhe ensinar. Inho e João sorriram ao ver Chico se aproximar do jovem e o ajudar. João estava contente trabalhando na sede. Ali podia estar atento a todos. Gostava das sinhazinhas, passou a gostar de Genaro e a querer bem Amaro. Quando isso ocorreu, sentiu que o feitor parou de implicar com ele. Estava sempre sorrindo, lembrava-se sempre de Bastião e tentava ajudar, animar, consolar a todos. Aquela mudança lhe fez bem, não só do trabalho, mas a de seu humor, por ter conseguido parar de reclamar. Agindo diferente, ele passou a sentir as coisas boas que o rodeavam, como o sorriso das crianças, o olhar de gratidão, a alegria alheia e a beleza da natureza. Passou a amar tudo e todos. Isso que é mudança, pensou ele. É a mais importante mudança que eu fiz.
Talvez seja mais do que aqui eu farei quando meu corpo de carne morrer. Se eu morrer agora, com certeza continuarei pensando do mesmo jeito. Estarei com bom humor e amando a todos. Com certeza, essa é a melhor mudança que ocorreu comigo. Sentia pena da senhora e, quando a escutava, orava por ela. Pensava que estava doando à dona da casa coisas boas. Imaginava uma luz brilhante a iluminando. Notou que, quando fazia isso, Etelvina parava de gritar. Honório, 2 empregados e 2 escravos foram à vila e levaram muitas correspondências. João escutou Genaro e Albino conversando na área e sorriu ao escutar. Está dando tudo certo o nosso plano. Nossos filhos estão apaixonados, exclamou Genaro contente. Isso é bom demais, suspirou Albino. Eu não quero forçar nenhum dos meus filhos a se casar. Semanas depois, Genaro recebeu cartas das filhas e do filho. João ouviu chorando. Aproximou-se pensando em ajudá-lo. João, meu filho Leôncio respondeu à minha carta. Eu estou contente. Ele escreveu 7 folhas. Contou que mora numa casa grande e bonita e tem 5 filhos, 4 casados e 9 netos. Tem um cargo importante no império e é abolicionista. Ele está bem e ficou contente por eu ter lhe proposto a paz. Agora eu vou me corresponder sempre com ele. Que bom, senhor, exclamou João com sinceridade. Segui o que você falou e eu estou contente por ter tido coragem e escrito a ele. João, você deve ter escutado. Vamos, Albino e eu, casarmos os nossos filhos. Ele tem 2 filhos e 3 filhas. 2 já estão casadas. Não queria a fazenda Morro Alto muito dividida. Meus outros filhos estão bem e nenhum deles irá querer vir para cá. Genaro, falando mais para si, continuou. Eu vou pegar parte do pasto, os cafezais do norte, há plantações novas e mais velhas, e dar para Marcila, fazer para ela uma casa bonita, confortável, perto da divisa, para morar com o marido. Anastácia morará aqui. Eu vou reformar a casa, dividir, ela ficará com a melhor parte para ter privacidade. Somente a cozinha será comum. Senhor, disse João, assustando Genaro, dividirá tudo entre as 2? E os outros filhos? Genaro olhou, pensou por alguns momentos e perguntou: Bastião, o que você sugere? João percebeu que Genaro trocou seu nome e respondeu falando devagar e em tom baixo. O senhor tem outros filhos? Por que não dividir com os outros? Genaro novamente falou o que pensava. Posso perguntar a Isabel e Leôncio se eles querem alguma coisa. Os 2 são ricos. Para Marina e Joaquina, o que receberem será com certeza útil. Vou escrever para Leôncio e Isabel, e se a resposta deles é que não estão precisando, eu darei as minhas reservas. Eu tenho dinheiro para as 2. Já separei o que gastarei nas reformas das casas, para fazer a outra e para os casamentos. Posso ir, senhor? Perguntou João. Pode. Você me deu uma boa ideia. Vou escrever cartas. À tarde naquele dia vieram avisar que Eleucácio morrera. Genaro preferiu não ir ao enterro. Que os capetas o carreguem para o inferno, desejou Chico. Companheiro, pediu João, não deseje mal a ninguém. Metade do que desejamos aos outros fica em nós. Metade não, interrompeu Dito. Penso que o dobro. O inverno daquele ano foi ameno.
Nos primeiros dias de frio, Genaro perguntou a João: Está sentindo frio? Sim, senhor. Não gosto dessa época. Eu gosto da colheita. Quando começar, eu quero ir uns dias. Mas o frio castiga. Vou mandar Honório comprar cobertores, roupas mais quentes para vocês. Quando Honório trouxe o que o patrão havia pedido, foi uma alegria. Receberam primeiro as crianças, as mulheres e os idosos. Mas todos receberam. Quando João viu Genaro na área, aproximou-se. Senhor, muito obrigado. Não fiz mais do que a minha obrigação, preto Bastião. João se afastou e ficou pensando. Por que será que pela segunda vez o senhor me chamou de Bastião? Confundiu-se? Será porque costumava conversar com meu amigo? Então foi procurar Tomasa e, quando a viu, a cumprimentou contente. Gosto do seu sorriso, disse a velha amiga. Você mudou e para melhor. Gostei da minha mudança. Espero melhorar mais ainda. Contou a ela que Genaro o chamara de Bastião. É que o meu irmão, explicou Tomasa, vem muito à fazenda. Se ele ajudava, quando no corpo de ossos e carne, ainda tenta fazê-lo em espírito. Com certeza ele tem ficado perto de você, que era amigo dele. Para me ajudar a ajudar? Exclamou João. É isso mesmo, afirmou Tomasa. Sentindo a presença do espírito amigo, os dois sorriram contentes. Aguarde, a história continua.